uma energia diferente. Krishnamurti, acho que falamos sobre várias coisas durante os 3 últimos encontros que aqui tivemos. E nesta manhã, deveríamos, eu penso, falar e compartilhar juntos, naturalmente. A questão de como ter não só abundante energia física, mas também uma qualidade de energia que não seja puramente física, gerada através da fricção, luta. Uma qualidade de energia que é totalmente diferente, porque precisamos de energia, não só para nos transformarmos na luz da nossa própria compreensão de nós mesmos, mas precisamos também de grande quantidade de energia para transformar a estrutura social na qual vivemos. Interrogante, não conseguimos ouvir. Krishnamurti, ó Deus, você não consegue ouvir? Não sei, não é minha culpa. Consegue ouvir agora? Questionador. O microfone está baixo demais. Cris. Sinto muito que não consigo ouvir. Questionador. Esse é o nosso problema também. Cris. Então, o que podemos fazer? Os técnicos precisam fazer o seu trabalho. Precisamos de mais agudos. Tem baixo demais e não agudos o suficiente. O sistema do microfone precisa de um ajuste. As palavras estão todas abafadas. Cris, abafadas? Está melhor agora? Audiência, sim. É melhor eu falar um pouco mais alto. Como estávamos dizendo, não precisamos somente de muita energia para nos transformarmos na luz da nossa própria compreensão de nós mesmos, mas precisamos também de muita energia para transformar a ordem social, para gerar uma sociedade diferente, uma cultura diferente. E dissemos ontem que o pensamento gerou energia considerável. O pensamento em seu conflito com outros, o pensamento em conflito consigo mesmo, o pensamento agressivo, separativo, uma enorme quantidade de fricção. E esta fricção nos deu considerável energia. E é mais assim neste país. Há tanta energia, energia física. E precisamos também de um tipo diferente de energia, que não seja o resultado do conflito, luta, competição
e o sofrimento interminável, which has its que own tem a sua própria energy. energia. And that's what I would E like é this sobre morning isso que to eu talk gostaria about. de falar nesta manhã. We see Vemos que uma nova qualidade de energia, that a new quality of energy, not personal energy, não energia or a pessoal collective ou energy, energia coletiva, an energy of a totally uma different energia de uma dimension, dimensão totalmente diferente. not of Não de any algum particular grupo group, particular, country, país, of any religious de belief, qualquer crença dogma, religiosa e dogma, but an mas uma energy energia that is que totally está totalmente outside fora of all the human de todo o conflict, conflito humano, with all its com toda a sua energia, energy that does create bring about certain outward que effects. realmente gera certos efeitos Don't externos. quite know Eu realmente how não deeply sei I can quão go into this with profundo you, posso ir nisto com vocês, because porque me parece que todas it as seems to me religiões, that all religions, because I'm chiefly concerned pois estou with preocupado, sobretudo, com a religião, all religions, todas as religiões, whatever their qualquer que seja a organization, organização, belief, dogma, crença, belief, dogma, have tried to capture tentaram captar an energy uma energia que não é that is gerada not pelo pensamento, brought about by thought. I'm not talking Não estou falando da about religião the religion which the priests have que invented os throughout the padres world, inventaram em todo o organized, mundo, with organizado, their vested com interest seu grande in interesse em property, in God, propriedade, em in Deus, em rituals. rituais. But a religion Mas uma religião that has nothing whatsoever que não to tem do nada de modo algum a with any ver com dogma, qualquer belief, dogma, ritual, crença, ritual, that is not que não é the o product produto de um of pensamento a astuto, cunning thought, contriving to realizado shape para man's moldar o behavior. comportamento do homem. We are talking about a Estamos religion falando de uma religião which is que of the é highest. da máxima. Has something gone wrong? Algo deu errado? Oh Lord. Questionador. Está desligado. Chris. Oh, Deus. Questionador. Podemos ouvi-lo agora? Está bem Is it agora. better now? Chris. Está melhor agora? Ah, enfim. Where am I? Onde estou? We're talking of a different Estamos kind of falando religion, de um tipo de energia diferente. totally different, Totalmente diferente. in which Na qual não há salvadores, mestres, acceptance of authority, aceitação de autoridade, in which na qual o padre não the intervém, priest doesn't intervene, in which there is direct na perception, qual há percepção direta. and that very perception E essa mesma percepção brings about gera its own order, sua própria ordem, its own vitality, its own energy. sua própria vitalidade, sua própria energia. Some Alguns líderes religious religiosos, leaders really assume to realmente eles não deveriam ser chamados líderes religiosos, mestres have religiosos. tried to Tentaram transmitir até onde eu convey, posso as far as I can compreender, understand, the quality a qualidade desta energia which brings about que gera order ordem na existência. in existence. And this energy, E esta energia não é o resultado da fricção, the result of friction, with which we are quite familiar. com a qual estamos bem familiarizados. The more Quanto mais you você are é aggressive, agressivo, more energy mais you have, energia more você tem. competitive, more Quanto mais competitivo, mais Ultimately, you energia. have heart E por failure. fim, você tem paradas cardíacas.
mas estamos falando de uma energia that comes que vem through the total understanding através of da consciousness total compreensão da consciência and going beyond it. e vai além dela. Our consciousness Nossa consciência, que é você, is its content. é o seu conteúdo. The content O conteúdo is é a qualidade the dessa quality consciência. of that consciousness. And whether that content be Quer esse superficial, conteúdo seja superficial, petty, mesquinho, estreito, fanático, or ou esperto, erudito, clever, erudite, capable of capaz de grande sacrifício, grande sabedoria, sacrifice, great wisdom, is still ainda é o conteúdo dessa consciência. your consciousness. A sua consciência, se você a observar de perto, Closely. Is it not made up of não se compõe apenas da sua herança racial, the communal das collective crenças coletivas da comunidade, beliefs, culture, cultura, moralidade? it is also made up Ela of também se compõe de várias values, crenças, beliefs, dogmas, fears, pleasures, medos, and so on. prazeres e assim por diante. That consciousness Essa is consciência you. é você. And E por because of its causa do content, seu conteúdo, ela it precisa must be sempre always ser limited. limitada. It must always Ela have precisa sempre borders. ter fronteiras, Within the confines dentro dos of which limites dos the quais content os functions conteúdos and lives. funcionam e vivem. Away. Estamos nos entendendo? Please, this is very Por serious favor, isto é because muito I sério, want porque to go quero into examinar it muito very deeply, profundamente, if I se can, puder, esta this manhã. morning, because perhaps Porque few of talvez alguns de nós possam captar isto. can capture this. I mean by capturing, Quero dizer por cannot captar hold que it, você não pode and you segurar, cannot hold como você não pode segurar os céus no heavens seu in your punho, fist or the sea in your ou o hand. mar em suas mãos, But you can, mas você pode, if you give your se attention você der somewhat sua to it, atenção um pouco a come isto, upon it. descobri-lo. And it seems to me it's E me most parece que essential isto é o essencial. if we are to create a quite Se different vamos kind criar um tipo de cultura totalmente diferente, um tipo de sociedade diferente, moralidade, Our consciousness a nossa is consciência é sempre limitada, always limited, whether it is seja ela conscious consciente or ou unconscious. inconsciente. This division between Esta divisão entre as consciências and the deeper e os layer níveis mais profundos é completamente artificial. and the psychologists E os psicólogos, os analistas and the latest e os últimos teóricos theorists want to shape man querem moldar o homem at the very root na própria raiz do of inconsciente. the unconscious. That is, Ou seja, as como superficially superficialmente you você não cannot pode be, ser because you are transformado, porque você está estabelecido well bem demais established in the no habitual habitual modo way de of vida. life. Anger, jealousy, Raiva, aggression, ciúme, agressividade, competição, calling yourself Catholic, denominando-se don't católico, you will. protestante ou o que você quiser. That apparently hasn't changed Isso man. aparentemente não transformou o homem. Still brutal, Ele ainda é brutal, eager cruel, to kill on the ansioso por least matar provocation, na menor provocação. in which a society in which Uma the sociedade mothers na qual as mães are estão quite willing dispostas to a destroy destruir their seus filhos children through war, através da guerra.
Superficially, Superficialmente, aparentemente, human beings os seres humanos são quase impossíveis de mudar. So, Então, inconscientemente, if there is a radical se há change uma there, transformação radical lá, perhaps it talvez will affect ela the afetará o outer comportamento behavior. externo. And so, E assim, há um there is grande great esforço endeavor acontecendo. going on. And the religions have done E it, as religiões fizeram. organized religions also. Religiões organizadas também. But they did it in the name of Mas God, elas in the name fizeram of em nome de Shah, Deus, em nome do medo, through reward através and da punishment. recompensa e da punição, inferno e céu. That too has failed. Isso também faliu. Education has A failed. educação faliu. So, there are those people who Então, are trying há essas pessoas que estão tentando to affect the unconscious, afetar o inconsciente, to condition it, condicioná-lo muito mais, so that de modo que a the mente conscious consciente mind conforms or acts adapte-se according ou to the atue de dictates acordo of the com os unconscious. ditados do inconsciente. That is, Isso all tudo within está the dentro do field of campo da consciência. And I feel in examining all E eu this, sinto que ao examinar isto tudo, e tenho feito isto pelos últimos 50, 60 anos da minha vida, I find in myself descubro and em others mim e nos outros that the real que a verdadeira transformação da mente mind and e the do heart coração doesn't lie não está dentro deste campo da consciência. field of consciousness. It lies outside it. Ela está fora dele. And the problem then E arises, então surge o problema. how is it possible Como é possível to empty the esvaziar o conteúdo whole todo da content of consciência, consciousness so that de forma que haja uma there mente is diferente, a different intelligence, uma inteligência a diferente, sense of um sentido de compaixão, amor, which can que possa funcionar within dentro da cultura estabelecida. the given culture. You see, to put it Veja, para colocar diferentemente, I can change myself eu posso transformar-me through will, através da vontade, determination, através da determinação, through every form of através de cada forma de compulsão, that compulsion be que essa reward or compulsão punishment. seja recompensa ou punição. I can learn Posso to behave, aprender a me comportar, not be aggressive, não ser agressivo, não ser competitivo, greedy, não ser ganancioso, invejoso e todas as coisas que geraram this unfortunate essa insane. sociedade desafortunada, insana. Isso é bem fácil. Posso começar a fazê-lo Consciously, conscientemente, having determined, tendo determinado conscientemente a perseguir um certo caminho. unconscious, then E accept conscientemente estão a aceitá-lo, segui-lo. But that Mas remains isso very permanece superficial, muito superficial, because it's still pois ainda está within dentro the do campo field do conhecido, of the known. Still within the field, ainda dentro do campo do tempo, within the field dentro do campo da atividade superficial. of superficial activity. And therefore my life, E, portanto, minha vida permanece comum, medíocre, mediocre, doing good here and fazendo there, bem aqui e ali, superficial, superficial,
até mesquinha, e assim por diante. and so on. So the mind, Assim, a mente diz que isso não é bom o suficiente. that is still Isso a ainda é uma bourgeois vida life, whether burguesa, it's lived in America, quer ela in seja China or vivida na India. América, na China ou na Rússia. So the mind Então, a mente tries to find out tenta descobrir if there is a way of living se há um modo de vida in which no qual o conflict totally conflito ceases, cesse totalmente and therefore e, portanto, uma ação de inteligência total. of total intelligence, and not E não within the dentro do field campo of the consciousness da with its consciência com o seu content. conteúdo. Am I making myself clear? Estou sendo claro? Good. Bom, espero que esteja. Then my question then to myself Então, is, minha pergunta a mim how am mesmo I? é: como How is the posso, mind como pode a which is so mente, que é conditioned, tão condicionada, which functions que irrationally, funciona and at rare irracionalmente occasions e em rationally, raras ocasiões racionalmente, how is that mind como pode essa mente to transform transformar-se sem itself conflito, without conflict and have an energy e ter uma that is energia totally que é different totalmente from the diferente energy that's brought about da through energia conflict? que é gerada através do conflito? An energy Uma that is energia que never, nunca that never deteriora, deteriorates. An energy uma that energia is, que se renova o tempo todo, that renews itself all the time without any movement. sem nenhum motivo. Now, having put that Ora, question tendo to colocado essa myself, pergunta a mim mesmo, I now want to find out quero agora descobrir how to como empty, esvaziar, purgate, purgar, wash out lavar esta pequena mente petty mesquinha, little mind with all its com todas as ambitions and suas crudities and ambições, cunningness errudezas, shoddiness. espertezas e pretensões. and how is this Como possible? isto é possível? Are you putting this question Vocês to estão colocando yourselves? esta pergunta a vocês mesmos? In putting that question to Ao oneself, colocar essa pergunta a si mesmo, who is going to answer it? quem vai respondê-la? Any teacher? Algum professor? Any Algum guru? guru? Algum livro? Any book? If they do, they Se are not the responderem, teachers. eles não são os professores. You know, most Sabe? teachers, Infelizmente, a unfortunately, maioria dos gurus, professores, gurus, have some kind of tem algum experience tipo de and experiência they blow it up to e the a heavens. elevam aos céus. And they think that E one pensam que uma experience experiência resolve resolves todos os nossos all our problemas. problems. Não It resolve. doesn't. So there is nobody to Então, answer this question. não há ninguém para responder essa pergunta. Question being, A pergunta sendo there must be a total revolution que deve haver uma revolução total em si mesmo. in oneself. Not the revolution of blood, Não a bomb, revolução de sangue e bomba e destruição e matar pessoas. killing people in order Matar to have peace, pessoas a fim de ter killing paz. people in order Matar to bring about a pessoas new a fim de society. gerar uma nova sociedade. I mean, that's all too immature, Isso é imaturo too demais, childish, too infantil demais, brutal mean. demais, insignificante demais. But
The mind and the heart must Mas a go mente e o coração precisam passar por uma revolução radical. and that revolution cannot E be essa brought about by revolução will, não pode ser gerada pela vontade, because will means friction. porque vontade significa fricção. It cannot be brought about Ela não pode ser gerada por uma a nova new série de series of ideologias ideologies invented inventada by, por doesn't matter who it não is, importa quem seja, because that implies still porque isso ainda implica within dentro the do field campo of do the will. conhecido. So as nobody can answer, Então, como ninguém pode responder isto, o que a mente vai fazer? you're following this? Você está What seguindo? are you to do? O que você vai fazer? First of all, Em primeiro lugar, in asking this question, ao fazer esta pergunta, I see this vejo whole este movimento todo. within the field of Dentro do campo da consciência is the movement of thought. está o movimento do pensamento. Thought, O pensamento, que é a resposta da memória, which is que é o conhecimento, the know, o conhecido, whether that quer thought este is pensamento seja consciente ou or escondido. hidden. It is this whole É movement este movimento todo do pensamento that limits consciousness, que limita a consciência, because thought porque o is pensamento the é a response resposta of the do know. conhecido. There's no question of Não há dúvidas quanto a isso. if you did not know, if you did not know your name, Se your você não house, soubesse where seu you are nome, sua going, casa, where you onde live, você what está your job indo, is, onde you mora, would be in a qual é o state of seu amnesia. emprego, você estaria num estado de amnésia. Thought is the E o response of the pensamento é a know. resposta do conhecido. Knowledge, experience, memory. Conhecimento, experiência, memória. So the next question is, Então, a próxima pergunta é: can thought, pode o pensamento, which has created the most que criou a marvelous coisa thing in mais the world, maravilhosa do mundo, and also thought which e has o brought pensamento about também que such gerou devastating tamanho caos havoc in the devastador no mundo, wars, guerras e the utter falta lack of total de relationship with relacionamento another, com o outro, thought that o has pensamento que destruiu em nome do destroyed cristianismo. in the name of Christianity, probably Christians have killed Provavelmente, more os people cristãos than anybody else in the mataram world. mais pessoas do que qualquer Have you outro. ever thought about it? Você alguma vez pensou sobre Probably you isto? daren't. Provavelmente você não ousa. So thought Então, o pensamento é a is consciência. and any action, E qualquer ação do by pensamento, however subtle, por mais however sutil, lofty, por mais however lindo, por mais true, livre que ele possa if se they considerar, consider itself, is still ainda está within the dentro do pattern of padrão the do velho. So the next question is, Então, a próxima can pergunta that é: thought pode esse pensamento funcionar em um function in one campo field, logically, sanely, logicamente, rationally, sensatamente e racionalmente, and the other field e no outro campo completely completamente silencioso? Do you understand my question? Compreende minha pergunta? That is, Ou seja, can thought, pode o pensamento parar? which is, can Ou thought seja, as time pode o pensamento como tempo, como movimento, within the field of the dentro known, do can campo that do stop? conhecido, And only pode isto parar e entrar em ação come somente into quando o action conhecido tem de when the funcionar? known has to function. Are we meeting each other? Estamos nos entendendo? Podemos continuar? Posso continuar? Plateia. Sim, That is, Cris. Ou seja, when quando o knowledge conhecimento has tem to que operate, operar, it operates ele opera without sem o the eu. me.
The me who is aggressive, O eu, competitive, que é agressivo, competitivo, receoso, querendo poder, posição, prazer e tudo isso. only when Somente quando o conhecimento é exigido na is ação, demanded in action, it acts ele completely age completamente sem a without the divisão, division which is brought about by que é thought gerada as pelo me. pensamento como o eu. So my question is then, Assim, minha pergunta então can é: thought pode o stop pensamento parar? so that De modo que haja there ao is a todo uma different quality qualidade of energy diferente de altogether? energia? Because thought has brought about Porque o a pensamento great deal of gerou muita energy energia and e a great muita deal of mischief. maldade. And I see thought cannot E vejo que o bring pensamento about não pode gerar uma a revolução radical radical revolution within na the mente e no mind coração. and within the heart. So, can thought come to an Então, end, pode o pensamento but operate findar, when mas it operar is quando for necessary? necessário? Have you understood my Você question? compreendeu minha pergunta? Now we're going to find out. Ora, vamos descobrir. We are going to go Vamos into this examinar esta pergunta cuidadosamente. carefully. With real, Com verdadeira e sincera investigação. because you see, Porque veja, when thought comes to an quando o end, pensamento something findar, new takes algo place. de novo acontece. And this is E what isto people, é o que those as people who pessoas, talk aquelas about pessoas meditation que have falam tried. sobre meditação tentaram. There are those, Existem Zen aqueles grupos groups, zen, there are those existem aqueles transcendental, transcendentes. O que são eles? meditators. Meditadores. There are those who Existem join aqueles que se various juntam a groups of vários grupos de meditation. meditação. All Todos tentando gerar to bring about a cessation of uma thought cessação do pensamento, so that de modo a que new uma quality nova of qualidade energy de can come energia into being. possa nascer. Call it what the name doesn't matter. O nome não importa. To me, to the speaker, Para mim, para o orador, because I've watched all this, porque has watched, assisti speaker isto has watched tudo. all O orador assistiu isto tudo por muitos anos, examinou isto. to the speaker, all this Para o thought, orador, tudo isto é bastante imaturo, infantil ultimately meaningless. e, em última análise, insignificante. I'll show you why. Because you have to Vou lhe mostrar understand por quê. Por que você precisa compreender isto? Por que você está rodeado por todas estas coisas? First of all, Em primeiro lugar, one observes observar-se. Se você examinou isto o suficiente, yourself, em si not mesmo, according to anybody, não de acordo com alguém, you will find você descobrirá que o pensamento deve must parar stop algum sometime, dia, so that you can see de modo things que você possa ver as coisas diferentemente, you can feel possa sentir diferentemente. that is Isso é absolutamente assim. true. If you are chattering Se all você the está time as you are, tagarelando o tempo todo, como comparing, você judging está opinions, comparando, julgando any opiniões, chatter, sabe? chatter, Tagarelice chatter. sem fim, tagarelice, tagarelice. You can- Obviamente, there's não no há espaço space para for algo novo something new to acontecer. take place. Only when the mind is Somente quando a mente está silenciosa, quieta, completamente imóvel, motionless, then perhaps então talvez haja algo novo acontecendo. not new in terms Não of novo the em old, termos do velho, not in não em terms termos do of the new, conhecido, something totally different. algo totalmente diferente. So, let's examine Então, vamos examinar os vários grupos, groups, various os vários sadhana sistemas de meditação, of
meditation to still the mind. para silenciar a mente. First of all, there is Em the primeiro lugar, a transcendental meditação meditation. transcendental. God, I don't know why you get Deus, involved in não all sei this. por que você se envolve em tudo isso. You are the most gullible Você people é a in the pessoa mais world. ingênua do mundo. Please. Por favor, You have no você não tem reference, you have referência, no você não background, tem you have no antecedentes, você não tem educação sobre isto education tudo. about all this. Somebody comes along, Alguém vem, promises lhe you, promete, do this, faça and isto. you E você engole a coisa toda. whole thing. So let's look at it. Então, vamos dar uma olhada. Você sabe a ideia Of desta this meditação transcendental transcendental? meditation is that you repeat certain É que mantras. você repete um certo mantra. You know all about this, don't you? Você sabe tudo isto, Need I não sabe? go into this question Preciso of entrar mantra? nessa questão do mantra? Oh, no, don't Oh, não, waste time não on perca this. tempo. Você pode You can inventar o seu invent próprio your own mantra. The people, some guru hasn't to come Algum from guru India veio da Índia para lhe contar do to tell seu you mantra his sagrado. sacred mantra. You can invent it for Você pode yourself, inventá-lo para repeat si mesmo, certain repetir phrases, certas Ave frases. Maria or Ave Maria ou oh, sabe God Deus knows o que what else, mais. and you have your mantra. E você tem o seu mantra. Please listen. Agora, por favor, escute. Listen. Once you Escute. see the Quando truth você of vir it, a verdade you will disto, never touch it. nunca vai querer tocar. Because when you Porque see quando the você false, vê you see o the truth. falso, você vê a verdade. And it is that truth that E é will essa free the verdade mind que from the libertará a mente do falso. You can repeat a mantra, Você pode a repetir word, um mantra, uma over and palavra, over vezes again, sem conta, verbally, loudly, verbalmente, em voz alta, moving your lips. mover Then you seus repeat lábios. those words Então silently. você repete essas palavras silenciosamente. And after repeating E depois de silently repetir certain time, silenciosamente por you algum float tempo, off, you você jump over, separa-se, você you spring afasta-se, off from that. distancia-se disto. That is, Ou seja, spring off into something that you distancia-se de don't algo know, que você não conhece, something that you hope to algo find. que você espera encontrar. But Mas before antes que você you repita repeat estas these palavras, words, mantras, mantras, seja lá o whatever que they do, fazem, your life is sua disordered. vida é desordenada. Your life is Sua vida é disturbed, perturbada, confused, confusa, irrational, irracional, illogical, ilógica, insane. insana. And you hope to E você bring espera trazer rationality racionalidade, sanidade para a sua vida into your life by repeating these ao mantras, repetir these words. estes mantras, estas palavras. So you become Assim, less você angry, se torna menos raivoso, little more cheerful, um pouco mais alegre, perhaps not so talvez aggressive, não tão agressivo, and so on. Still e assim por very diante, superficial. ainda muito superficial. We are talking Estamos falando de uma about a vida life that is totally, que é radically totalmente, different. radicalmente diferente. A new race of Uma nova mind raça and de heart. mente e coração. And so, E assim, these, este tipo de that meditação, type of meditation, which is really not meditation que na at verdade all, não é it is a meditação form of absolutamente, é uma forma de autodecepção. And I've talked, E discussed discuti this este matter assunto na Índia with- com algumas in India with pessoas some of those people who've gone into this very que tight. examinaram isto muito And they say, "You're cuidadosamente. right, E eles dizem, but você not tem for toda a us." razão, Senhor, mas não para nós. You are right. Você What tem you say is razão. truth. O que você You diz are- é a what you are verdade. saying is the O highest que você está form, dizendo é a forma mais but not for elevada, us. mas não para nós. They don't say why. Eles não dizem Because por they have quê, their pois eles têm investment, seu their investimento, disciples, seus their discípulos, suas property, propriedades, their seus following. seguidores, You follow? entende? So they say, "Keep it to Então eles yourself, dizem, not for us." guarde isto para você, não para nós.
Then there are other forms of Então existem meditation, outras formas de meditação, all todas wanting querendo silenciar a to still mente, the mind, to make the mind tornar completely a mente completamente quiet. quieta. So they offer systems, Assim, eles oferecem sistemas, métodos. If you have tried Se one você tentou method, um método, all other methods todos os outros are the same. métodos são iguais. The method is O método é daily prática practice. diária. Either you sit down Ou você cross-legged. senta de pernas cruzadas. Again, I don't know why De you novo, have to não sit sei por que cross-legged. você tem que sentar de pernas cruzadas. You can Você do pode this fazer kind isto, of meditation in este bed, tipo de meditação na cama, or lying down in the ou sun deitado under a no sol, tree. sob uma árvore. But you see, Mas when you veja, sit quando você cross-legged, se senta de pernas according to your guru, cruzadas, it's more de acordo romantic. com o seu guru, é mais romântico, It's more, é mais conducente. and also when you E sit também, straight, quando você se senta reto, basis of this e is, if you a sit base straight, disto é, se blood você se goes to senta your head reto, more o sangue easily, vai that's mais all. facilmente para a sua cabeça. Isso é tudo. So you sit straight Então você se senta reto e and you pratica. practice. The more you practice, the more Quanto mais mechanical you você become. pratica, mais mecânico você se torna. The practice A will prática produce what you produzirá o desire. que você deseja. What you desire is O the que você highest deseja é a form forma of mais pleasure. elevada de prazer. Whether it's enlightenment, Seja whether it's God, isto whether iluminação, it's, seja Deus, sejam suas super exigências sexual supersexuais demands, ou o whatever que it is. seja. It is still Isto ainda a é uma busca mechanical mecânica. pursuit. And therefore still within the E, field portanto, of the ainda no known, campo do conhecido. though you hope, Embora você espere que através do conhecido se sobressaia, because you have never understood what porque the você known nunca is. compreendeu o que é o How can you conhecido. jump off Como something você pode if you erguer have not algo laid the se você foundation não rightly? assentou a fundação If your life is not apropriadamente? Se sua righteous, vida não é íntegra, orderly, ordenada, sã, sane, where is the foundation? onde está a fundação? So those people who want to Então, meditate essas much pessoas better que not querem to meditar, meditate. é melhor que não meditem. That's only an Isto é escape. apenas um escape. But whereas if you gave Mas ao your passo attention que, se você desse sua to bring atenção about order para in gerar your ordem life, em sua vida, not according to some não de acordo psychology, com algum psicólogo, but in the light of your mas own na luz da sua understanding, própria in the compreensão, light of your na own luz da sua própria inquiry, investigação, understanding yourself, compreendendo a si mesmo. and out of that E a order partir desta ordem, comes the real vem a verdadeira ação. action that from which you can A partir move, da in qual which you você can pode se mover, go very pode far. ir muito longe. So, any form of Então, qualquer forma de disciplina, discipline, any form of qualquer forma de contrivance artimanha do by thought, pensamento, which is what the systems do, que é o que os sistemas fazem, maquinando para forçá-lo a comportar-se de forma que, so that not only in this world, não but só neste mundo, mas que have a tenha mind uma that's mente quiet. que It's a seja contrivance. quieta, é uma artimanha do By pensamento thought. e, portanto, And limitada. limited. And there are those E existem essas meditações meditations who train que you to treinam be você attentive, a ser atento, beginning from your toe, começando pelo dedão, you understand? Paying attention to compreende? your toe, Prestando atenção and ao gradually dedão working e up. gradualmente It's also subindo. Isto tudo é tão infantil. infantile. Doesn't matter who Não practices. importa quem pratica isto. The ancient Se os monges monks antigos in Zen nos monasteries monastérios practice it, Zen
o praticam, practice it in your ou quiet você room, o pratica no seu quarto or a silencioso, noisy room, or ou in num a quarto barulhento, ou room num filled quarto with cheio de smog. poluição, Because attention means porque attention atenção to what you significa are doing atenção in daily life. ao que você está fazendo no cotidiano, Attention to the atenção way you para o seu talk, the modo de way you falar, walk, the way you seu modo think. de andar, seu modo de To be pensar. attentive to that. Está atento para isto. And you cannot be E attentive você não pode if estar you are atento controlling. se você está So you begin to controlando. see Então você começa a ver that control que o controle não tem has no lugar na place in meditação. meditation. Then you ask, how am Então I você pergunta, como devo to controlar o control thought? pensamento? Controlling thought is Controlar not o the pensamento ending não of é thought. o findar do pensamento. Who is the controller? Quem é o controlador? Do please Por listen favor, to all. escutem tudo isso. Quem é o controlador? Another part of the mind, Outra parte da mente. another segment Outro segmento do of pensamento. thought which says I must control Que in diz, order to preciso behave, controlar a in fim de me order to comportar, a achieve, fim de in order alcançar, to a be fim de ser enlightened. iluminado. Good Lord. Meu Deus. So when you Então, control, quando você controla, in nisso há that, there is contradição, contradiction, there is conflict, there is há conflitos, há suppression, and supressão all the neurotic e habits todos os hábitos neuróticos que that those aqueles who are que controlling controlam have, têm and that those who e do que not aqueles que control não also controlam have. também têm. So, thought Então, o cannot pensamento não be pode parar stopped pelo by controle. control. Thought cannot be O brought to an pensamento não end by pode will. chegar a um fim pela vontade. Will is A another vontade é outra parte do desejo. part of desire. It is desire É o that desejo says, que I diz, want to quero controlar a fim de control alcançar. in order to achieve heaven, God, O truth, céu, Deus, a verdade. sirs, Senhores, you cannot vocês não achieve it. podem alcançá-lo. You cannot invite it. Vocês não podem convidá-lo. Your house must be in Sua order. casa precisa estar That's em all ordem. your concern. Essa é toda a sua preocupação. So, thought can only come Então, to o an pensamento só pode chegar a um fim end naturally, naturalmente, easily, facilmente, sem without conflict. conflito. And it comes to an E end ele chega a um fim when quando você vê a urgência you disto, see the urgency of it, when you see the importance, quando você vê a importância disto, when you see the quando você importance, vê a importância disto, when you see quando você vê por si mesmo que o pensamento fez, the mischief, a maldade, the divisions, as divisões, the o avanço technological tecnológico, advancement, which is used by thought que é usado to pelo destroy pensamento people, para destruir pessoas, to corrupt people. para corromper as pessoas. When you yourself Quando você mesmo see vê o the fato fact e o efeito and do the effect pensamento, of thought, that very essa perception própria percepção is the ending é o of thought. findar do pensamento, Which means que significa que essa conscientização awareness is not something to be não é practiced. algo a ser praticado. To be aware, Estar that is consciente, to be aware ou of the seja, birds, the estar sea, ciente the dos movement of the pássaros, water, do mar, do to be movimento, aware das of the águas, things outward, estar ciente das coisas the externamente, terrible a confusão confusion terrível which the que os politicians políticos are estão creating criando in the no world. mundo, To see what the priests ver o have que done, os padres fizeram, what religions have done. o que as religiões fizeram, To be aware estar ciente do seu meio of your ambiente, environment, how como you're destroying, você o está destruindo, polluting the air, poluindo o ar, and to be aware of e estar yourself ciente de si in mesmo em relation to relação ao others, outro,
in relation to your em nature, relação à sua natureza. to be just aware, Está not try to só correct it, ciente, to shape não it. tentar corrigir, moldar. Then out of that awareness Então, a partir desta comes an conscientização, attention, vem a total atenção, a atenção total. In that attention, Nesta atenção, thought comes to an end. o pensamento chega a um fim. I'll show it to you. Vou lhe mostrar. Are you listening to what is Você being está said? escutando o que está sendo Then dito? just put that, don't say yes. Espere só um I don't minuto, think so. Senhor. Não diga sim. Eu acho que não. Are you completely, Você está completamente, totally, with totalmente, your mind, with com your sua body, with mente, your nerves, com seu with your corpo, com seus nervos, com heart seu and coração mind, e mente, listening to what is escutando being o que said? está sendo dito? When you are listening Quando você so está escutando intently, tão atentamente, is there any movement of thought? existe algum movimento do pensamento? At the moment, Neste momento, the act no of ato de listening, escutar, seeing, thought ver, is o quiet. pensamento está quieto. A second later it Um comes into segundo being. mais tarde, ele surge. Then your question is, Então, how sua am I pergunta é: to como posso maintain manter or ou continuar continue esse that segundo de that second quietude? of quietness? That's a wrong question to Essa put, é uma pergunta errada de se colocar, because you can never porque você nunca pode sustain sustentar that esse moment momento of de attention. atenção. If you want to Se sustain, você quer it's another sustentá-lo, form é of outra greed. forma de ganância. But if you understand, Mas se você if you compreender, listen se você now escutar completamente agora, completely, there is no não há nenhuma consciência com o seu conteúdo como with o its eu, content as the me which is trying to que está listen. tentando escutar. There is only Há the somente act of listening, o ato de escutar, without any interpretation, sem nenhuma just interpretação, apenas escutar. that is Isso é o findar do the ending of pensamento, thought, which means que we significa are never que nunca attentive. estamos atentos. We talk about, Falamos sobre isto. Vamos à we escola go para to aprender. school to learn, or go to Japan Ou or vamos ao India, or God Japão, à Índia, ou Deus learn sabe to be onde attentive. mais. Aprender a ser atentos. which means Que you are significa que never você learning. nunca está aprendendo. You are going to learn Você vai is aprender, different from é learning. diferente de aprender. The act of learning O is ato de always in the aprender present. está sempre no presente. So, meditation Assim, a meditação is the most extraordinary é a thing if coisa you mais know what it extraordinária, is. se você sabe o que é, But you don't know what it is. mas você não sabe o que é. So don't listen Então, to não anyone, escute ninguém, inclusive o orador. including the speaker. Don't join any Não se group. junte a nenhum grupo. I'm not advising you. I'm just Não estou aconselhando, estou apenas... Se você está interessado nisto, don't follow any system. não siga nenhum sistema. Any person who says I know, Alguém que they diz, don't eu know. sei, não And a sabe. man who says I E um know, homem que diz, eu sei, he does not know. ele não sabe. So you, Então, você, in your own light, na sua própria luz da compreensão, will come upon this chegará a strange esta energy energia estranha, which is incorruptible. que é incorruptível. This energy is the Esta highest energia form é a of forma mais elevada da inteligência. And that intelligence is E not essa inteligência não veio come by, por ou através de or through qualquer any forma de form of esforço. however subtle, however stupid, however Ainda que sutil, ainda que estúpida, ainda que comes assusta, naturally. ela vem naturalmente When you quando você see vir The energy that has been a energia wasted que foi in desperdiçada em maldade. mischief. No, we use music, Sabe,
Usamos a música, literatura, poema and a sunset e um pôr do sol como um meio de curtir, as a means to como um something meio else. para algo diferente. There is no means Não to existe um reality. meio para a realidade. You're not silent Você não because está you want silencioso something new, porque você quer but you algo are novo. contriving, Então you are você está cunning, then maquinando, então você you é become a astuto. merchant. Então você se torna um comerciante. Whereas if you really understood Enquanto this, que, se você realmente entender esta is coisa, ou a seja, life uma vida na qual você in gerou, which you have brought about through understanding of através da yourself compreensão without de si effort, mesmo sem order esforço, out of disorder. ordem a partir da desordem, Then when you have that então, foundation quando você tiver really essa well laid, fundação realmente bem assentada, then então você you will descobrirá come essa upon energia this strange estranha. energy. And that E isso transforms transforma toda the a atividade mental, whole mentation, the whole todo o negócio business do of amor. love. Perhaps Talvez, se você estiver disposto, we can ask questions podemos about fazer this, perguntas sobre isto, about what we have talked this morning. sobre o que falamos esta manhã. There are a lot of questions, Existem muitas questões sobre as quais eu posso perguntar and I hope you will, e espero que você queira, because we are sharing this thing porque together. estamos compartilhando esta coisa juntos. Therefore, you are responsible. Portanto, você é responsável. Sharing doesn't mean just Compartilhar não accepting or significa denying. apenas Share. aceitar ou Therefore, when you negar. share Compartilhar, something, you quando are você responsible. compartilha algo, você é responsável por ele. Sim, Senhor? Questionador. Senhor, você não está fazendo uma distinção quando você fala de pensamento em ação versus não usar pensamentos? Você não está fazendo uma distinção entre memórias de fato, como o seu endereço, versus memórias de padrões, especialmente padrões de relacionamento? Cris, Senhor, isso está basicamente claro. O cavalheiro pergunta: você não está fazendo uma diferença? Não há uma diferença entre memória de fatos, Memory as knowledge, memória como which conhecimento, is the understanding of que é a fact. compreensão dos fatos, And the freedom é libertar-se do fato. the fact and going beyond it. É ir Is além that the dele. question, sir? É essa a pergunta, Senhor? Questionador. A falta de pensamentos que representa padrões de relacionamentos. I'm sorry, sir. Cris, desculpe, não consigo ouvir. There's memory that A memória que representa fato e relacionamento. Questionador. Padrão, padrões de relacionamentos. patterns of relations. Cris, padrões de relacionamento. There's memory A memória que that representa represents padrões de relacionamento. patterns of relationship. Do you have patterns Você in tem padrões no relationship? relacionamento? This is something new which I've not Isso é algo heard novo que before. nunca ouvi antes. Você tem padrões de relacionamento? Você se comporta em relação a uma pessoa de um modo, em relação a outra pessoa de outro modo, e para o seu chefe de outro modo, e para sua esposa de outro modo, e se você tem um cozinheiro de outro modo? É esse o padrão de comportamento? Seu analista de um modo para o seu médico de outro modo? É isso? É isso? What a complicated life Que you vida must have. complicada você deve ter. You must be changing your Você deve mask mudar suas máscaras o tempo todo, não é?
the doctor, you put on Quando one você vai ao mask, when you médico, meet your você wife, coloca put uma on máscara. different Quando mask, você encontra sua and your esposa, boss, coloca you know, outra. O and seu so on, chefe e assim por changing, diante, putting mudando, on masks. colocando máscaras. And you call that patterns of E você behavior chama isso de in padrão relationships? de comportamento no relacionamento? Good Lord. Meu Deus. So you have Então, você tem diferentes different facetas de facets relacionamento. of relationship. That means you are Isso never significa que yourself. você nunca é você Whatever that mesmo. means. O que quer There's que isso always a seja? Há pretension, sempre a uma pose. pretensão, uma pose. So it is. And that E isso cria inevitavelmente inevitably conflito. breeds conflict. You're different to your Você é wife, diferente com sua esposa, diferente com seu chefe, different to the diferente priest com you o have got. padre, se você tiver um. Obviously, you're Obviamente, você totally é different totalmente to your diferente com o analyst seu analista, if se you have tiver got um. one. So Então, you're você always está living sempre in vivendo contradiction em and contradições therefore conflict. e, portanto, conflito. Now when you see Agora, that, quando você when vir you are isto, really aware of it, quando você estiver realmente ciente honestly, disto, you know, honestamente, você sabe, not deceive yourself. não engane a si mesmo. When you're actually aware Quando that você you're estiver realmente pretending ciente que está all fingindo o the tempo time, todo, putting on different colocando faces faces, diferentes o tempo todo, when you see the falseness quando of você it, vira a falsidade disto, then you see the truth that então you você must vê be a yourself. verdade, que você precisa ser você Then mesmo. you begin to Então, inquire, você what começa a is yourself? investigar o que é você mesmo. Is not yourself Não all é these você patterns? mesmo todos estes padrões? Are you following this? Você está entendendo isto? Is not yourself Não é você how you mesmo behave como to the você se doctor, comporta what com o the médico, child com a behaves. esposa, com a criança e assim por diante? That is yourself. Esse é você mesmo? So, Então você what diz, is o myself? que é o eu mesmo? To find that out, Para descobrir isto, there must be não no deve haver pretense. nenhum fingimento. Don't pretend to Não be pretenda ser uma one thing, coisa, dizer say outra, another, fazer outra. do another. Then you will find out Então what você you are. descobrirá o que você é. You'll find out what you Você are, descobrirá o que você é. which is Ou seja, todas essas pretensões calculated calculadas. pretension. And when you go E beyond quando all você this, for além de todas essas pretensões, all these de todas poses, essas all poses, these todas imaginations, essas imaginações, contriving lembranças remembrances, maquinadas, imagens, what are you at the end of it? o que você é no fim disto? Nothing at all, are Você you? não é Aren't nada, you? não é? And we are frightened to be E nothing. temos medo de não ser nada. You say, well, if I'm nothing, Você I'll be diz, bem, destroyed se by não sou nada, society. serei destruído pela Be destroyed sociedade. by society. You Seja will be destruído pela destroyed. sociedade, você não vai ser destruído. See, sir, Veja, Senhor, quando você realmente não é nada, which means thought, que significa o pensamento which has put together the que me, produziu o eu, is no longer there. não está mais lá. Then there is a Então, totally há um different tipo kind of totalmente energy, diferente de energia, which is much more o que é muito real real than the do que o imaginary imaginário, me which has been put que together foi by produzido thought. pelo pensamento. Sim, Senhor. Questionador. Desde o início do tempo, como foi que esta ideia do pensamento surgiu? Cris, como foi que o eu surgiu? Sim, originalmente. Parece que houve um tempo em que não precisava ter um eu. Visto que havia, acredito, um começo do homem, então teve que surgir de algum modo. O pensamento e o eu. Questionador, como foi que isto começou? Cris, como foi que esta cultura, como foi que o eu, como foi que a maldade começou? É essa a pergunta, Senhor? Questionador, sim. Cris, está bem. Vamos investigar como foi que começou. Como você pensa que começou? Você sabe,
Eles estão investigando os macacos mais elevados. Alguma pessoa viveram com eles na África e escreveram livros. E eles se comportam quase como seres humanos, maquinando, inventando, ciumentos, medrosos, agressivos. Começou lá, provavelmente. Porque coletivamente eles têm que proteger a si mesmos. Você pode ver todo este fenômeno. Não precisa me perguntar ou alguém, você pode vê-lo por si mesmo. Você pode ver como na criança o eu começa. A outra criança tem um brinquedo maior e a sua criança tem um menor, então elas brigam. Você não percebeu todas essas coisas tolas? Então aí está. O que é importante não é como isto começou, mas como acabar com toda essa maldade. Se isto alguma vez possa terminar coletivamente, ou isto é para terminar um indivíduo como um ser humano, e que relacionamento tem esse ser humano que se libertou da maldade? Qual é o seu relacionamento para com os outros? Qual é o relacionamento de um homem que realmente é gentil, bom? Não em termos de bom e mal, mas realmente completamente bom. Que relacionamento tem ele com o outro que é maldoso, feio? Qual é o relacionamento? Você alguma vez examinou isto? Você que ama, se você realmente ama, qual é o seu relacionamento com um homem que é maldoso, brutal, perverso? Nesse relacionamento, se você tiver um relacionamento, você quer transformar esta brutalidade. E então você se torna brutal? Ou porque você é bom, completamente bom, e desabrochando nessa bondade. O milagre acontece, que o outro é afetado. Isso é tudo que alguém pode fazer. Mais alguma? Sim, senhor. Questionador, falando da massa, tem um homem uma única personalidade homogênea? Ou ele é feito de muitas facetas e faces que contêm a totalidade? Tem o homem uma única personalidade homogênea? Cris, tem o homem uma personalidade homogênea? A quem você está perguntando isto? A mim? Você tem uma personalidade homogênea? Vocês têm, senhores? Nenhuma resposta? Naturalmente, porque você não é inteiro, completo, homogêneo. Por quê? Porque em você há violência e paz. Em você há o bem e o mal. Estou usando as palavras comuns. A atividade irracional e a atividade racional. Há o medo, há a esperança, desespero, culpa. Você é feito de muitos fragmentos. E a partir destes fragmentos, ou juntando estes fragmentos, você espera gerar uma homogeneidade. Isso não é possível. Para ser completamente inteiro, implica uma mente que não está dividida em si mesma. Certo, Senhor? Questionador. Existem alguns julgamentos que não violentam a verdade? Cris. Existem alguns julgamentos que não violentam a verdade? É essa a pergunta, Senhor? Questionador.
Esta é a pergunta. Cris, existem alguns julgamentos que não violentam a verdade. What is judgment? O que é julgamento? You know, I used to know Você sabe? Eu conheci um homem a man who was que era um dos juízes mais importantes da Índia. one day Um dia, he said, I am passing judgment ele disse: Estou julgando pessoas every day of my cada life dia da minha vida, since I've come to this position. desde que cheguei a esta posição. And what is judgment? E o que é julgamento que estou impondo aos outros? So the more he thought Então, about quanto mais ele pensava sobre isto, it, the more mais ele estava he was convencido convinced that he must give up que ele precisava renunciar seu magistrado e a sua proeminência of life e seu modo de vida, retire into the e retirar-se na floresta para descobrir o que é and julgamento. he did retire E ele aposentou-se, retirou-se da família, from the office, do escritório, da posição, para descobrir o que é verdade e o que é julgamento. Are you willing to do any of Alguém de vocês está disposto a fazer isto? are any of you Alguém de vocês está disposto a retirar-se para descobrir o que é verdade e o que é julgamento? Sinto que não estejam. you just want to Você só quer descobrir verbalmente, não é? you want to find out Você quer descobrir verbalmente o que é verdade e o que é julgamento. and what is the relationship? E qual é o relacionamento entre julgamento e verdade? Why do you judge at Por home? que você julga, afinal de contas? Why do you say somebody is Por que você diz que alguém é tolo? Alguém é isto ou alguém é aquilo? Quão nobre, quão desonesto? you have? Por quê? Qual a medida que você tem? And you say, aren't you E você measuring when you diz, say você não está medindo quando all the diz gurus are que infantile? todos os gurus são infantis? Am I? Estou? Am I judging Estou julgando? or merely Ou meramente observando o without fato, any sem nenhum preconceito, sem nenhuma emoção atrás disto? just to observe Só observar. that the ant has four Que a legs, formiga tem 4 pernas não é um julgamento. that the elephant has a Que o elefante tem uma tromba não é um julgamento. É uma observação de um fato. when there is Quando há a observação de um fato, without any sem nenhuma emoção, nenhum preconceito, nenhum julgamento de acordo com uma conclusão, then that judgment is então merely, esse julgamento é meramente uma observação do fato. and therefore it is true. E, portanto, é verdade. The fact is always O fato é sempre a verdade. the fact that one O is fato que se está mentindo, one is frightened, that is the se truth. tem medo, isso é a verdade. But to say that I Mas must not dizer que não devo ter medo, that is judgment. isso é julgamento. And when you say I must E not quando você diz que não devo ter medo, conflict, nisso há conflito. and therefore E, portanto, a partir disso, você desenvolve coragem, another form of que é outra forma de resistência ao medo. so when you Então, quando você afirma um fato which anybody can observe, que qualquer um pode observar, se eles estão dispostos a observar, that statement, então, nessa afirmação do fato, não há julgamento, but only mas somente a observação do fato é a verdade.